Boa noite, galera. Mais um episódio da série Python e Finanças. Nesse episódio, vamos falar de opções, volatilidade e simulação de Monte Carlo. Como vocês lembram dos vídeos do Taleb, ele falava que a simulação de Monte Carlo era uma espiada no futuro. Então ele via o que o futuro reservava para ele. Bom, por que eu comecei por esse caminho, né? Alguns aí podem falar, por quê? Eu achei um exemplo muito elegante num livro e eu quero mostrar para vocês. O livro é esse, né? Python for Finance. Se vocês quiserem procurar, eu recomendo. Tem uns exemplos muito bons. O que ele faz? Ele calcula o preço das opções. Tipo, ele tem um exemplo que calcula o preço das opções usando Monte Carlo. Eu incorporei nesse exemplo, tá? Ele colocava valores, tipo, chumbados ali no código. E eu falei, cara, a gente consegue fazer melhor que isso, né? Igual a gente aprendeu a pegar os dados, calcular ali o retorno, volatilidade e apresentar. É justamente isso que vou mostrar para vocês. Primeira coisa, essa daqui são as duas fórmulas que ele usa. A primeira fórmula é o preço da ação no vencimento, certo? Então é a estimativa do preço da ação no vencimento conforme uma distribuição normal. Vamos lá. O ST é esse valor. O S0 é o valor de hoje, o spot de hoje. O R é a taxa de juros livre de risco. O sigma é a volatilidade. E o T é o número de dias em tempo contínuo, né, até o vencimento daquela opção. Tá certo? E o que é isso aqui, esse Z? É a parte mais importante da fórmula. É o Z-score, onde ele cai dentro de uma distribuição normal. Então, vocês podem ver que todos os valores aqui são mais ou menos chumbados, né? Então, todos são chumbados menos esse aqui. Então, na simulação, nós vamos criar um vetor de vários Zs e aplicar essa fórmula. Qual que é a ideia? Ele vai criar um vetorzão, milhões de Z-scores, vai aplicar vários escalares aqui, certo? E daí vai ter um vetor onde ele aplicou essa fórmula. Embaixo, como é que ele faz para estimar aqui o valor da opção? Ele desconta pela taxa de juros a média do retorno do Monte Carlo. Só que tem uma coisinha aqui, né? Que se o valor for menor que zero, ele chumba o valor em zero. Porque ninguém exerce uma opção que vale menos que zero, né? Eu vou usar a Vale do Rio Doce, que é uma coisa que tem bastante coisa estranha aqui nos dados, né? Então aqui foi quando rompeu a barragem de Brumadinho, aqui foi o crash aí desse ano, e dependendo da janela que você coloca esses dados aqui, aparecem coisas muito estranhas, mas vamos lá, vamos rodar um pouco aqui. Voltando naquele exemplo, vocês já conhecem essa parte, então faz o download pelo YFinance. E aqui a gente começa a mexer. Como é que você calculou o log retorno? Você divide a data de hoje menos a data de ontem, né? A T-1, e joga tudo isso aí num log. E você pode ver que isso aqui também é um vetor. Então ele vai aplicar esse vetor sobre esse vetor, entendeu? A segunda parte é calcular o log retorno. Calcular, desculpa, a volatilidade. Em cima daquela coluna log retorno que a gente calculou, a gente faz um desvio padrão móvel com uma janela. Aqui eu defini 21 dias. E depois faz essa multiplicação que é sobre a raiz de 252, que seria o número de dias úteis de um ano, tá? É uma convenção de dias. Então, vai ter lugar que vai ser 360, vai ter lugar que vai ser 365. Geralmente, quando você usa dias úteis, né, como
é 252. E daí você consegue a volatilidade. E essa volatilidade aqui é o primeiro parâmetro da fórmula. O sigma da fórmula é a volatilidade. Bom, vamos rodar esse negócio. Eu já instalei as bibliotecas e tudo mais, então vocês precisam instalar o NumPy, Pandas e o Matplotlib. Nem sempre eles instalam fácil porque compilam muita coisa e tal, mas vocês se virem aí, tem pacotes, enfim, tá? Aqui já tá tudo certinho. Bom, ele faz o download. Segunda parte, por que ele não tá... Por que ele parou? Oh boy, acho que eu não salvei, pera aí. Falha, agora vai. Vejam, primeiramente isso aqui tá em escala, tá? Eu joguei uma escalinha tosca aqui, só pra ficar no mesmo nível. Aqui em vermelho, laranja, em amarelo, sei lá que cor que vocês veem, é o preço, tá? É o preço de fechamento. E aqui, em azul, é a volatilidade histórica, tá? Então você vê que quando teve o acidente de Brumadinho, teve uma porrada, né, na volatilidade. E agora na crise de 2020 também teve uma super porrada na volatilidade, né? E beleza, então a gente conseguiu calcular a volatilidade aqui. Vocês viram que duas linhas, né? Foi bem simples. Isso aqui vocês podem interpretar também como duas colunas no Excel. O raciocínio vetorial é mais ou menos um raciocínio Excel. Vou voltar lá para o browser, galera. Bom, a Vale fechou em 60 e 45. Então eu vou procurar a opção ATM, né? Então eu vou usar esse site aqui, Opções NetBR. Vamos ver aqui qual que é a opção ATM da Vale. Eu não vou calcular para o vencimento de agosto agora, eu vou calcular para o vencimento de setembro, tá? Então eu quero só opções europeias, tá? Então tem essas duas modalidades aí, e esse cálculo aí é para a fórmula das opções europeias, assim, importante o detalhe. Eu quero as ATMs. O que é uma opção ATM? É a opção que tá, tipo, o preço do ativo é igual ao strike. Então, se for abaixo, a gente fala que é ITM, se for acima, OTM, né? No caso da call. E eu quero só as calls. Bom, tem uma aqui que é a Vale I603, e essa aqui eu vou usar como exemplo. Então, faltam 29 dias para o vencimento. Aqui você não pode confiar muito nesse número, porque, como eu expliquei na série de leitura de fluxo, o preço importante do mercado é o melhor comprador e o melhor vendedor. O último negócio não é um dado confiável. Ainda mais que em opções que o book mexe muito mais do que o número de negócios, né? Então tá bom, achei minha opção. Qual que é o strike dela? É 60 e 30. Então eu vou colocar ali, ó, 60 e 30. O preço da minha ação é esse aqui. O meu tempo, eu vou pegar 29 dias úteis e vou dividir pelo número de dias úteis que eu tenho em um ano, vai dar a fração de um ano que representa isso aí. A taxa de juros livre de risco, eu vou colocar 2%. E a volatilidade, de onde vem a volatilidade? Vem desse cálculo aqui que a gente fez, galera. Desse aqui. Então eu pego o último valor, eu vou assumir que esse é o estimador aí para minha volatilidade. Vou comentar o gráfico aqui que não tem mais nada a ver. E quantas interações eu quero fazer? Então eu quero fazer aqui, ó, 10 milhões de interações de Monte Carlo. Lembra que eu falei do vetor da normal? É aqui, ó, o Z da fórmula do PDF. A gente vai sortear um vetor de 10 milhões de... Bom, enfim, 10 milhões de casinhas, posições, eu esqueci. Me fugiu agora. Enfim.
Beleza, a gente tem esse vetorzão aí da amostragem. E daí a gente vai aplicar a fórmula. E, cara, perceba como é exatamente igual estava descrito ali no livro. Tanto é que é um exemplo do livro, né? Ó, vamos lá. Isso aqui é um escalar. 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 Escalar. Onde é o vetor? Esse cara é um vetor. Ou seja, a gente está aplicando isso aqui em cima de cada célula daquele vetor. Depois o que acontece? A gente faz faz aquele critério, né? Se o valor for negativo, ele vale zero. Porque ninguém exerce a opção, tá? Morreu no pó. E depois faz aquela... traz a valor presente, certo? A média do resultado lá do nosso vetor. Ou seja, eu somo todos os valores do vetor e divido pelo número de interações que eu fiz. E trago tudo isso aqui a valor presente. Vamos rodar para ver quanto é que dá esse cálculo. Deixa eu sair aqui do... Ó, percebam aqui que eu tô... como é que tá minha CPU e como é que tá minha memória, tá? Ah, esqueci de salvar aqui, perdão, galera. Agora vai. Olha lá, CPU lá em cima, por alguns segundos. E ele deu aqui, ó, o valor teórico da opção europeia, R$ 3,37, né? Então vamos ver quanto é que tava lá. Deu esse valor de fechamento aqui de 3,15, né? Enfim, então chegamos próximo aí do que o mercado está negociando. Bom, qual que é interessante desse método de Monte Carlo aqui? Você tem a distribuição, entendeu? Aqui foi um exemplo simples, mas se você tivesse uma cesta de vários ativos, opções e não sei o que lá, às vezes você não tem fórmula fechada para calcular isso. Então você consegue calcular através de Monte Carlo e você tem a distribuição, que é uma coisa bem legal. Galera, muito obrigado. Espero não ter feito muitos erros, falado muito enrolado e ter confundido mais do que ajudado. Valeu!